Aqui a advogada Ciane Meneguzzi Pistorello. Tem Meneguzzi do nome, é gente boa. Bom dia. Bom dia, Ciane. Bom dia a todos os ouvintes. Qual é a emoção de fazer um quadro Café com Direito e Cidadania? É muito legal. Eu acho que quando a gente tem o retorno, né? Porque as pessoas não imaginam, mas tem o retorno dos ouvintes de, às vezes, olha, tu me ajudou naquilo lá, eu não sabia desse direito, a gente fica tão gratificado. Vou dar uma corneteada na Márcia Dipp, né? A Márcia Dipp antecipou, eu acho, suponho, que ela antecipou o Dia dos Namorados. Ah, tá. Que é semana que vem, dia 12, né? É, ou ela vai comemorar 2 vezes, né? Então tu já te prepara. Eu já vou começar a ter que produzir alguém no lugar da Márcia semana que vem. É, né? viu? Não para, não sou eu e a Margot, vamos namorar aqui. Não, eu vou até dar uma corneteada nela ali, ó. Márcia, te cuida, hein? Olha, pega o teu lugar. Olha só, Marta Guiço Koenig, bom dia, estou na companhia dessa maravilhosa equipe, bom domingo a todos, e a Claudete Palharim, bom dia, bom domingo. Claudete, um abraço pra ti, pra toda a tua família e pra todos os gatos, ela deve ter uns 6 ou 7 gatos na casa dela lá. O que tá bombando aí na área do direito, na área da previdência e um monte de assuntos que eu sei que tu sabe? Deu uma alta muito grande de reclamatórias trabalhistas, né? Porque o Supremo, ele retirou aquela obrigação das pessoas, quando perdiam um processo, ter que custear os advogados da empresa. Então, nós tínhamos antes, com a reforma trabalhista, a obrigatoriedade. Perdeu qualquer pedido, tu paga o advogado o percentual que tu perdeu. Então, ninguém ingressava com ações, né? Porque tu depende de muita coisa no processo. Perícia, testemunha, às vezes a testemunha não vai. Retirado isso, uma alta muito grande. Assim, toda semana tu atende alguém com problema trabalhista ou mesmo empresas, né? O Ministério do Trabalho está muito ativo, então, muito fiscalizando muitas empresas, então nós estamos com uma alta muito grande. Na questão da Previdência, nós tivemos a aprovação de uma revisão das atividades concomitantes. Isso serve para ti, eu acho. Olha aí. Quando se aposentar. Não me aposentei ainda, falta um tempinho. Mas quando tem 2 trabalhos ao mesmo tempo, 2 contribuições ao mesmo tempo, né? Então, tinha 2 carteiras assinadas, ou tinha carteira assinada em MEI, ou era empresário e contribua por 2 CNPJs, tem o direito de uma revisão para somar as contribuições. Olha o absurdo, o INSS não somava, escolhia a mais alta. E aí nós tivemos que entrar com ações em todo o Brasil para provar, mas se eu pago mais que uma vez para o INSS num mês, por que eu não posso somar? E isso foi aprovado faz nem um mês. Fato consumado. Consumado, aprovado, já transitado em julgado, mas tem que entrar por advogado. Não cabe entrar no INSS com esse pedido, porque como é uma decisão judicial, tu vai ter que ingressar na justiça e pedir. Então todo mundo que teve 2 pagamentos, é isso, né? Isso, pagou mais que uma vez no mês. Então, professor, que normalmente trabalha em 2 ou 3 escolas, jornalista, que tem 2 ou 3 meios de ganho. Às vezes a pessoa trabalha de noite, de dia, tem um outro, faz alguma coisa com MEI, contribui com MEI. Então, a gente pega essas contribuições e soma elas. Para recalcular o valor do benefício. O pessoal de hospital, né? Hospital, enfermeiros, médicos que têm consultório e que tem, daqui a pouco, algum vínculo... Os guardas, esse pessoal dobra, né? Tem gente aí que dobra horário, né? Os caras saem de um hospital... eu tive uma cliente... Sai de um hospital, de um plantão, vai para outro, tem gente, não sei como é que... Trabalhava direto, eu tinha uma cliente que era manhã, tarde e noite, que ela dizia que ia dormir no carro na hora dos intervalos. Sim. Então, esse pessoal... Presta atenção que tem direito a fazer a revisão. Isso, tu vai somar as contribuições. Então, ou RPA, às vezes a pessoa trabalhava e emitia a nota fiscal, que quando a pessoa física, fala RPA, a gente pega essas contribuições e soma, porque até a aprovação desse pedido só pegava a mais alta para o cálculo do benefício. Tem muita mudança, né, Ciane, em vários aspectos. O tempo inteiro. Porque assim, nós tivemos a reforma trabalhista, mudou muita coisa, nós tivemos a pandemia, mudou muita coisa. Exato. E as pessoas nem sabem mais quais são os seus direitos, né? Eu posso trabalhar em casa, não posso? A empresa tem que custear a internet da minha casa ou não? São perguntas que eu recebo todo dia. E aí? Tem que pagar, né? Porque assim, o teu trabalho em casa... Faz? Na verdade, tu tem que fazer um cálculo, né? A empresa não tem que pagar toda a tua conta de internet. Claro que se ela quiser, pague. Mas ela vai custear o valor proporcional. Trabalha quanto? 8 horas. Então, em 12 horas tu gastaria tanto, 8 horas é tanto, a empresa tem que custear. Vale transporte, se tu trabalha em casa, tem direito? Não. Tu não tá se deslocando pro trabalho. Sim. Vale alimentação, tu tem direito? Sim. Mesmo em casa, tu vai ter que comer. Então, são questões... E até hoje, tem muita gente ainda trabalhando home office.
Não é pouca gente, eu conheço e eu vejo as empresas às vezes também. As empresas me dizem assim, Ciane, às vezes não compensa eu trazer o funcionário de volta. Ele rende mais em casa, porque ele tem mais liberdade, e para a empresa é menos custo. Pode? Pode, mas tem que alterar a carteira de trabalho. Não, porque tem uma série de coisas, né? A pessoa está em casa, bom, não está trabalhando. Não, ela está trabalhando e... Às vezes trabalha no horário que ela quiser. Ou até mais do que o normal, né? E a empresa não tem aqueles gastos básicos de luz, internet, o café, o papel higiênico, tudo que a pessoa ocupa no contexto. Se tu botar numa empresa pequena ou grande, esse custo diminui muito, às vezes compensa. E não tem aquela conversa com o colega de trabalho, ela vai focar no trabalho. Então, tem muita gente trocando, transferindo. Empresas que tinham poucos empregados fecharam as sedes em filiais e acabaram jogando home office. Está todo mundo em algum ponto da... Exato. Esse é o futuro. As empresas de tecnologia já têm alguns Isso é o metaverso. do mundo inteiro, né? A gente já tem casos de metaverso, onde as empresas criam uma sala virtual, então a reunião é totalmente virtual. O metaverso está chegando. O metaverso está chegando. Daqui a pouco eu estou em casa e tem aqui um avatar. Um avatar aqui apresentando. Exato. As pessoas vão ver o avatar, mas sua voz sai de lá. Olha aí, ó, tia. Não, mas é uma coisa incrível mesmo. Né? Eu não sei. Nós estamos sendo atropelados. Às vezes eu fico pensando, a gente está sendo atropelado pela tecnologia. Não tem volta, né? É avassalador, assim, o que mudou. Esses dias, ontem... Sexta-feira teve um evento no Gigantinho, em Porto Alegre, no Beira Rio, e aí era um evento de jovens estudantes de escolas públicas, e aí tinha um monte de influencer lá. Eu não conhecia nenhum, Ciane, sinceramente, eu não conhecia nenhum desses influencers, mas a gurizada conhecia todos, queriam autógrafo, queriam... Então tem um monte de gente aí nas redes sociais e na internet influenciando pessoas... vendendo produtos, influenciando pessoas para um monte de coisa, né? E todo mundo é influencer hoje, né? Tem que cuidar um pouco isso, mas eu vejo até eu que tenho um filho de 4 anos, ele pede para baixar, ontem ele me dizia assim, que emocionante, eu estou jogando tal coisa, eu nem sabia o que era aquele jogo. Então, e ele tem 4 anos, já sabia que existia o jogo, e ele já conhece influencers, que às vezes a gente pergunta, mas quem que é esse? É fulano de tal. E é difícil a gente acompanhar, mas não tem volta, né? Tem muita gente que prega, não, vai voltar, não volta. A tecnologia só vai adiante. E cuidem com quem, né? Tem que cuidar. Cuidem com quem influencia, porque tem influencer profissionais que vendem produtos, enfim, né? Mas tem influencer que... É negativo, que faz o teu filho ficar... Políticas, e o ódio e um monte de coisa. E isso tudo dá para bloquear, né? A gente dá o aviso. Quando a gente acaba vendo alguma coisa que não quer que os filhos, tem aplicativos que tu bloqueia o nome, ou o link, o endereço, para não acessar. Ciane, nós temos um problema crônico ainda aqui, que tu acompanha, eu sei que tu acompanha muito, que é a questão da falta de vagas em creches. Né? Nós temos, eu acho que em Caxias do Sul, eu acho que umas 4 mil pessoas assim, que não conseguem vaga em creche. E aí nos bairros aí que a gente acompanha, tem um monte de mãe crecheira, né? Que não tem a boa vontade, mas não tem as condições para cuidar de uma criança. Mas são as mães crecheiras e aquilo que os pais podem fazer. Como é que faz? Qual é o procedimento para tentar conseguir uma vaga via judicial, por exemplo, uma vaga de creche via judicial? Judicialmente a gente consegue a vaga, tá? Então as pessoas têm que procurar a Defensoria Pública ou advogados, enfim, que possam entrar com essa ação. Prova que você tem um trabalho ou está procurando um trabalho, né? Tem gente que às vezes teve que deixar o trabalho para cuidar das crianças e agora quer voltar ao mercado de trabalho. Então a gente junta esses comprovantes, independente da renda, o governo tem que dar educação. Então, a gente normalmente cita algumas escolas próximas da residência e aí o juiz vai dar um prazo para o município conceder a vaga numa escola pública. Não concedendo, ela vai obrigar ele a comprar uma vaga numa particular próximo à residência, gente. Às vezes, vocês têm os filhos colocados muito longe da casa, vocês podem não aceitar. Mas, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é a solicitação da vaga. E hoje é virtualmente. Tu não precisa mais ir até a secretaria ou a Secretaria Municipal de Educação fazer o pedido. Tu pode fazer virtualmente a solicitação, eles vão pedir 10 dias. Passado 10 dias, não conseguindo a vaga, procura a Defensoria, procura o SAJU da UX, procura a FSG do Direito. Eu sei que tem
Uniftec também com direito, que eles dão assistência judiciária gratuita, né? E aí você consegue fazer o pedido. Então, não precisa também pagar um advogado. Você tem, né, meios. O SAJU é muito ativo, a FSG. Agora que sexta-feira eu tive reunião do Conselho Municipal do Idoso, tem a Uniftec também disponibilizando. E aí você judicializa. O juiz vai dar o prazo, educação, um direito básico. Não concedendo, ele vai custear a escola. Turno integral, se o pai e a mãe precisarem assim. Que pena que a gente tem sempre esse problema. Não é um problema só de Caxias, né? Olha, vai ter que judicializar até para medicamento, para casos de cirurgia. Hoje em dia, o nosso município, ele está, já o prefeito falou, né, na SIC, um tempo atrás, uma reunião almoço, ele está em crise econômica e a gente vê na prática que as pessoas estão precisando judicializar para pedir medicamento, cirurgia, vagas de escolas, tá bem complicado. Crise econômica em partes, né? Para que dinheiro para algumas coisas tem, para outras que são essenciais, parece que não tem, né? Exato. Que é a área da saúde, né? Exato. Eu que participo do Conselho Municipal do Idoso, né? Eu sou membro pela OAB, foi retirado 1.300.000 do Conselho para custear 82 vagas de idosos. Dinheiro que nós aplicaríamos em outra coisa, né? A Câmara de Vereadores já deu 6 milhões, já antecipou 6 milhões, né, dos recursos que normalmente devolveria no final do ano, já antecipou esses 6 milhões, então, quer dizer, sai de uma gaveta e entra na outra, né? Exato. Então tá indo recursos para... E aí sofre a população que precisa, né? O idoso, a criança, os pais de baixa renda que precisam das vagas e não tem onde colocar. Sobre idosos, eu sei que tu também tem um cuidado com isso, trabalha muito com isso, as pessoas te procuram muito para saber. Famílias que têm cuidadoras, né? Quais são, entre aspas, os cuidados que devem ter com essa questão até trabalhista, jurídica, com as cuidadoras e cuidadores? Tem muita ação trabalhista nisso. Então, o cuidador, quando tu contrata, ou tu assina a carteira, ou tu faz um contrato de prestação de serviço. Tem que ver o que você está combinando com ele. Se vai contratar o cuidador por contrato de prestação de serviço, pagamento certinho, estipular todas as obrigações desse prestador de serviço. E quem é carteira de trabalho, pagar tudo, FGTS, tudo normalmente, tá? Não contrate de boca. Isso vai dar problema. Aquela coisa assim, informal. Vem aí, cuida, passa um mês, passa 2, no terceiro, lá no 5º mês dá um problema, tu vai ter uma reclamatória trabalhista. E quando a gente fala de reclamatória trabalhista, a gente fala de dor no bolso. Independente para as famílias. Então, tem empresas também que tu pode contratar a empresa. Então, vai contratar determinada empresa. A empresa é obrigada a cuidar do teu familiar que é idoso. Ela vai enviar pessoas, tu vai controlando isso e tu paga por nota fiscal. Tem várias alternativas, mas nunca por boca. As maiores reclamações trabalhistas que nós temos é disso, empregada doméstica, cuidadores que acabam no começo concordando e depois, eu preciso de um dinheiro, faço o quê? Entro com uma reclamatória. Ou consegue outra coisa melhor, isso. Né? Um outro trabalho que... Então, resumindo, faça contrato... Contrato de prestação de serviço. De tudo. E não é um contrato que tu procura na internet, copia e cola, sabe? Tem que fazer um contrato que preencha as regras do trabalhador, então, onde tu coloque tudo, sabe? Normalmente na internet a gente encontra aqueles contratos meia boca que depois na prática não serve para nada. Sim. Então é muito bom procurar alguém para fazer um contrato, fazer a pessoa assinar por autenticidade, ter 2 testemunhas e dar tudo certo. Para não se incomodar. Exatamente. Depois. Bom, isso em relação... Tem alguma outra questão em relação aos idosos? A questão da obrigação de todos os filhos cuidarem, né? E aí, isso é a grande problemática, a gente vai atender lá no escritório, assim, olha, nós somos em 5 irmãos, só eu cuido, ou um não cuida, o pai não sobrevive mais com aquela pensão, ou com aquele valor, como é que faz? Bom, a obrigação é de todos, né? Vamos imaginar que quando a gente é pequeno, o pai e a mãe se obrigam a cuidar da gente. Quando eles são velhos, é o contrário, os filhos se obrigam. Então, se a carga não pode pesar em mais que um. Claro que, né, é uma questão de conversar. Daqui a pouco, um vai mais para o médico, o outro dá mais uma assistência de comprar as coisas, mas a obrigação é igual de todos. Se alguém não está dando aquela obrigação, primeiro a gente notifica, faz uma notificação dizendo a obrigação que ele tem, e segundo, a gente pode até entrar com ação e pedir que ele faça o pagamento dos alimentos ou custeie. Se ele não quer cuidar, não tem problema, mas que ele custeie alguém para fazer os cuidados. Essa é uma questão de família,
né? Se a Exato. Família, Aí começam os problemas, né? As brigas que depois terminam lá no inventário. Que daí as brigam ali quando... tu não cuidou, mas depois tu quer. Aí, às vezes, é uma partilha fácil de fazer que vira anos de briga. Exatamente. Viram anos de briga. Bom, bom, e os idosos também estão sendo atacados, né, com um monte de coisa, né? Assim, Exato, não. Ligações, enfim, dinheiro, golpes que empréstimos. aparecem, empréstimos consignados. Isso está muito em alta. Essa semana aconteceu de um cliente, a gente conseguiu uma aposentadoria, a gente informou para ele, antes dele receber a primeira aposentadoria já tinha um empréstimo consignado. Uma pessoa que não sabe ler, escrever, não sabe nem como fez, porque nem saiu de casa. Então, o empréstimo veio antes até de a gente acessar o benefício, já estava lá. Então, para isso, o que se faz? Faz o registro de boletim de ocorrência, a gente sempre faz um registro, e aí já ingressa ou no PROCON ou na Justiça pedindo liminarmente o bloqueio e a indenização, né? Porque acessar alguma coisa tua não pode, né? E cuidado, né? A gente tem que cuidar. As pessoas de idade não sabem acompanhar. Isso cabe a um filho, olhar se ele está recebendo certinho, se não tem empréstimo. Cuidar com quem que teu pai e tua mãe falam, que acontece às vezes dos idosos trocarem conversas em WhatsApp, achando que é uma pessoa e é outra. Então, tem que dar uma olhada nessa situação. E uma orientada nisso. Exato. Né? Não atende ligação. Algum tem filho... gente que tem telefone em casa ainda. Né? Mas desliga a ligação e depois fala pro filho, olha, me ligaram de tal coisa, eu tenho esse direito. E alguém tem que ficar responsável, porque eles caem muito em golpes, né? E eu vou dizer, ligam às vezes no escritório, porque a gente tem os cadastros, parece realmente um banco, né? Eles são profissionais. Então, mas pense assim, dinheiro não dá em árvore, né? Sim. Ninguém vai bater na tua porta, fazer uma ligação e dizer que tu tem dinheiro. Vamos colocar 5 mil na tua conta aí, não existe. Depois a gente desconta com... É isso que estão fazendo. Né? O INSS também não vai ligar dizer você ganhou uma revisão, você tem direito a uma revisão. Isso não existe. Daí, o INSS me ligou e disse que eu tenho 50 mil. Não existe. Eles estão roubando os seus dados para daí fazer golpes, né, dos mais variados. Fique atento a esses golpes aí, que são muitos golpes que estão acontecendo, e não só com idosos, todos nós somos vítimas, né? Todos Aliás, nós. Até há uma mudança agora na questão dos telefones, né, os bloqueios. Bloqueios, não sei, o telefone parece que vai ser 0300. Isso, já é 0300. Ninguém consegue fazer nada com essas empresas. Não, e na página do PROCON Rio Grande do Sul, tu pode entrar lá e bloquear para não receber ligações de telemarketing, funciona. Quando eu recebo, o meu tá bloqueado, já sei que é golpe, porque eu não posso receber. E o ideal é assim, quando você quer um empréstimo, vá até o banco. Não faça ligações. Eu aconselho não contratar empréstimos de bancos que tu não tem na região que tu possa ir fisicamente. Porque depois, se dá algum problema, também é difícil. Como é que tu vai resolver, né? A gente sabe que às vezes o 0800 não funciona. Então, recebeu uma ligação de alguma coisa, vá confirmar. Boletos, propostas agora. Tu tem um financiamento, tu paga 2 mil, tu quita a tua dívida. Gente, é boleto falso. Cuida na hora de pagar. Tu tá fazendo um acordo lá com o banco X e na hora de pagar aparece outro nome, né? Não paga o boleto, é boleto falso. O maior cuidado que tu vai ter é verificar se quem tu tá fazendo acordo é o mesmo nome que tá fechando na hora antes de tu confirmar o pagamento. Senão, não paga. 2 coisas rápidas aqui, Ciane. A questão que envolve o direito do consumidor. Primeiro, produtos. Tem que ter lá o preço. Obrigatório. Obrigatoriamente o preço, né, no produto. Exatamente, obrigatório. E aqui em Caxias nós temos a lei que também tem que estar na vitrine, num tamanho que as pessoas leiam. É essencial isso, é direito do consumidor. E postos de combustível, já que a gasolina está tão cara aí que a gente tem que fazer quase um consórcio para abastecer, tem aquela coisa do cartão de crédito ser um pouquinho mais, o cartão de débito pouquinho mais à vista. Isso pode ou não pode? Não pode. O cartão, pagando no cartão de crédito ou débito, ele é considerado à vista. Se eles têm taxa, é um problema deles. Eles não podem, 5% em dinheiro no cartão, não. Isso é um crime ao direito do consumidor. Sim, isso é fato. O pessoal pode reclamar na hora. Outras coisas que estão acontecendo nos supermercados de Caxias do Sul, depois que tu passa no caixa, as pessoas têm um guarda mais adiante para conferir a mercadoria que tu tá levando, se realmente o que passou no caixa é o que tu tá levando. Isso é um constrangimento ao consumidor, não pode.
O mercado tem que garantir que o caixa passe certo. Como vai fazer? Isso é um problema dele. Agora, te constrangir o consumidor para conferir a mercadoria, isso é contra o Código de Defesa. Assim, eu tenho uma outra situação que eu acho constrangedora em mercado, que é quando tu paga e aí tem lá, deu R$20 com 75 centavos. E aí o caixa diz, tu não quer dar esses 25 centavos para a entidade e tal? Eu acho isso constrangedor. Eu também acho. Eu também não gosto. Assim, eu já colaboro com outras entidades, né? Da maneira que eu posso. E aí, às vezes, tu fica obrigado a colaborar, né? Todo mundo fica te olhando se tu vai colaborar Exatamente. ou não. Mas o cara Farmácias. Vai dizer, 25 centavos, esse cara é um mão de vaca, Exato. não vai dar 25 centavos. Só que isso aí 25 aqui, 25 lá, 30 Vários lá. mercados fazem isso e a gente fica pensando, o que o mercado faz para ajudar as entidades? Ou é só a partir dos seus clientes que ajuda? Né? Não, e até como é que a gente sabe que todo o valor arrecadado vai para essas realmente pra entidades? tal entidade. Eu não dou, eu sou uma pessoa que não também concordo. Não dou, e são farmácias, mercados, isso está se proliferando. Você quer deixar 18 centavos para a entidade tal? A gente, às vezes, tem farmácia que eu nem conheço a entidade. Não, as sedes são de fora e as entidades são deles, eu não sei. Isso, na verdade, parece que é para ser bom, mas, na verdade, é porque eles não têm troco e eles querem que tu custeie o serviço deles, né? Sim. Porque, na verdade, eles têm que ter troco. Hoje em dia, cada vez o troco tá mais difícil. Se eles não têm troco, eles não podem te cobrar. É fácil ajudar as entidades com o dinheiro dos outros, né? Não, eu não concordo também. Isso é contra o Código de Defesa do Consumidor. Ciane, eu quero te agradecer pela presença aqui, porque hoje é tudo meio rapidinho, porque 9h30 nós temos que encerrar o programa, porque tem programação esportiva e tem jogo... Do Juventude. Quanto é que vai dar o jogo hoje? Hoje vai dar 2-0 pro jogo. Exatamente. Então, é o placar que eu também acho que vai dar 2-0 pro jogo. Obrigado, Ciane, por acordar cedo, vir presencialmente. Um abraço pro Rodrigo. E as crianças já estão acordadas? Já estão acordadas. Um abraço para as crianças, que elas ainda não entendem muito quando a mãe vai na rádio, ó. Beijo para as crianças, para o Rodrigo. Um bom dia a todos e obrigada. Isso aí. E procurem também a Ciane no Instagram, nas redes sociais. Tem um monte de vídeo, tem um monte de orientações muito bacanas. Explica aí as tuas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que é @Ciane Meneguzzi, o Facebook, daí clica lá no Acredita que tu me acha lá. E aí eu tento todo dia trazer alguma coisa, alguma novidade, as mudanças legislativas, como dicas para as pessoas que me acompanham. Obrigado. E a Ciane é titular aqui desse quadro, Direito e Cidadania, que hoje virou Café com Direito e Cidadania. Exato. Um bom dia a todos. Que bom poder estar com vocês. Obrigado, Ciane.